Olá, professor Merino, com mais um tema para vocês, atualizado, interessante, sobre direito do trabalho. Sou advogado, professor de Direito e Processo de Trabalho, doutorando na área de Direito Internacional do Trabalho, com mestrado na área trabalhista. Vim aqui hoje falar de um tema atual que saiu na imprensa, que é a questão de alteração de alguns artigos da reforma trabalhista. Na época da reforma trabalhista eu já dei algumas entrevistas sobre o tema, participei de alguns debates e achei que realmente a reforma trabalhista em alguns pontos era inconstitucional e que isso seria declarado pelo Supremo. Então existem vários pontos da reforma trabalhista, não só esse que nós vamos falar hoje, como passíveis de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. O ponto que nós estamos falando hoje é a questão da isenção de honorários advocatícios e isenção de custas processuais, isenção também de pagamento de custas de honorário de perícia. Tá? O que acontece? Nós temos na Constituição Federal o princípio de acesso amplo à justiça, ao qual aquelas pessoas que não têm condição de pagar, elas são beneficiadas pela gratuidade da justiça. E quando beneficiados pela gratuidade de justiça, eles não pagam essas questões, né? Isso fica isento. E a reforma trabalhista veio com o objetivo de inibir o número de ações dos empregados, vindo cobrar desses empregados custas altíssimas, mesmo se o empregado fosse beneficiário da justiça gratuita, o que contraria o pleno e livre acesso à justiça do artigo 5º da Constituição Federal dessas pessoas que estão em estado de mais vulnerabilidade. E aí nós temos aquela discussão, os empresários dizem assim, mas tem que inibir mesmo, porque o número de ação é grande. É claro, nós temos que ver os dois lados. Tem empregados que entram com ações, às vezes, que tem má índole, de má fé, pedindo coisas que não tem direito. Tem, isso tem, às vezes tem. Não é a maioria, graças a Deus. Nós temos uma minoria disso, mas para isso nós temos lá na reforma trabalhista que implementou também a multa por litigância de má fé. Então, se houver uma litigância de má fé no processo, existem instrumentos para que isso seja aplicado uma multa e que o juiz verifique isso. Agora, nós temos também empresários, que são de má índole, mau caráter, não pagam, dão um golpe mesmo do empregado, usam o serviço do empregado e ficam sem pagar. E o empregado fica numa situação de sem poder ter dinheiro para comprar comida. E aí ele entra com a ação. E ele entra com a ação por quê? Porque ele foi enrolado. Ou seja, é trabalho escravo agora? Não, trabalho escravo não. Contratou a pessoa, tem que pagar. Então, se não pagou, vai para a justiça. Isso é óbvio, isso é direito claro. Não tem nada de excesso de ação trabalhista. A ação trabalhista está cobrando efetivamente o que ele deixou de receber. Então, vamos separar essas coisas, o que é certo e o que é errado. Tá? Então, o que acontece? O STF entendeu o quê? Que esse ponto da reforma trabalhista que exigia a cobrança de honorários de perito, tá? Mesmo se os empregados fossem beneficiários da justiça gratuita. Honorário de sucumbência. O que é honorário de sucumbência? O que é honorário de perito? Vamos entender. Quando existe uma ação que tem perícia, que tem pedido de insalubridade, periculosidade, ou um acidente de trabalho, tem uma perícia médica, ou a questão de um exame grafodocumentoscópico, que tem um documento falsificado, por exemplo, tudo isso é necessário de uma perícia judicial para verificar a veracidade. Então o perito vai lá, verifica se tem insalubridade, se tem periculosidade, se tem acidente, se não tem. E qual é a regra geral? A regra geral é o seguinte, quem perde paga. Se o empregador perdeu, ele vai pagar os custos do perito, que giram em torno de uma perícia técnica hoje, 2.000, 2.500, 1.500, às vezes até 4, 5 mil, depende da complexidade do laudo. O trabalho do perito é muito variável, então é um custo alto. E aí, a reforma trabalhista estava dizendo o quê? Que se o empregado perdesse o laudo, mesmo sendo pobre, ele teria que pagar. Isso seria descontado do que ele ganhou no processo. Ou então, se ele tivesse outro processo na justiça, seria descontado do outro processo que ele tem na justiça de outra coisa que não tem nada a ver com o processo que ele está entrando. Ou seja, penalizando o pobre,
com um preconceito, com uma discriminação e com uma diferença, né? Porque, por exemplo, na justiça civil é assim. Se você perde, você paga. Se você tem dinheiro, você paga. Mas se você é beneficiário da justiça gratuita, se você não tem dinheiro, você fica isento, né? Então o STF disse o quê? Que esses artigos da reforma trabalhista que obrigam essas pessoas humildes a pagar os honorários de perito, mesmo elas sendo beneficiárias da gratuita, ele é inconstitucional. Isso não vale mais. Ou seja, se a pessoa é beneficiária da justiça gratuita, ela não precisa mais pagar o honorário de perita mesmo perdendo o processo, tá? Porque o que acontece? Às vezes não é questão de má fé, às vezes você não sabe se efetivamente você tem direito. Você entra pleiteando uma insalubridade, uma periculosidade, mas você não sabe efetivamente se o grau de contato, se os dias de contato efetivamente dão direito à insalubridade ou não. E às vezes o laudo dá favorável, às vezes o laudo dá desfavorável. Então não é questão de má fé, é questão de direito e de prática mesmo, né? Então, resumindo, hoje as pessoas que entram na Justiça do Trabalho não precisam mais pagar honorários de perícia, custas processuais de perícia, nem custas do seu processo, se forem beneficiários da justiça gratuita. Ou seja, pessoas que estão desempregadas ou pessoas que têm salários baixos, né, de valor baixo. A justiça tem considerado uma média aí de quem ganha menos de R$ 2.500 como pessoas que podem ser beneficiárias da justiça gratuita. E é claro, né, depende muito da condição de cada um. Às vezes a pessoa ganha um pouco mais do que isso, mas enfim, tem uma série de contas, paga pensão, paga isso, paga aquilo, não sobra nada. Então, se ele comprovar que ele realmente não tem condições, ele também entra como beneficiário da justiça gratuita. Uma outra questão não é os honorários do seu advogado que você contratou para fazer a sua ação. Os honorários de sucumbência é os honorários que você paga quando você perde uma ação, por exemplo, né? Você perde uma ação, você entrou com uma ação e aí você perdeu. Aí aquela empresa ao qual você perdeu a ação, os honorários, os advogados daquela empresa têm direito a honorários, né? E aí, se você tem dinheiro, você tem que pagar esses honorários, ou é abatido do seu processo, tá? Isso é que dizia a reforma trabalhista. Você é abatido o valor que você ganhou, você tem que pagar. Com essa decisão da STF, que cancelou também essa parte, as pessoas que são beneficiárias da justiça gratuita, mesmo perdendo o processo, elas não precisam pagar o honorário de sucumbência para o advogado da empresa. Elas estão isentas de todos esses pagamentos. Ou seja, se você é beneficiário da justiça, você fica isento, né? Nós tivemos alguns casos assim que foram casos gritantes. Por exemplo, teve uma ex-empregada de um banco, né, que estava desempregada e entrou com um processo pleiteando R$ 500 mil, né, de verbas trabalhistas, foi declarada improcedente, ela perdeu a ação totalmente e o juiz mandou pagar 10% de honorário de sucumbência, ou seja, R$ 50 mil. Quer dizer, ela perdeu o processo e ainda teria que pagar R$ 50 mil pelo texto da reforma trabalhista. Mesmo perdendo o processo, não ganhando nada, ficaria com uma dívida ainda de R$ 50 mil. Isso é a reforma trabalhista. Com essa alteração, com a decisão atual do Supremo, não existe mais isso. Se a pessoa perdeu e ela é desempregada, beneficiária de justiça gratuita, ela não precisa pagar absolutamente nada para a empresa como honorários, nem para os peritos, nem custos judiciais. Ela fica completamente isenta de pagamento, estando desempregada ou tendo uma renda baixa, tá? Então essa é a mudança do STF com relação a esse assunto. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, clique no sininho para você receber mais vídeos atualizados. Eu fiquei um tempo afastado, do canal em função da pandemia, de outras coisas aí que me afastaram um pouco do canal, mas agora estou retornando e nós vamos lançar uma média de um vídeo semanal, né, com assuntos atualizados de direito do trabalho, processo do trabalho e também outros assuntos interessantes do direito que estão aí em pauta da imprensa. Vocês podem ter acesso a isso, saiu no G1, saiu em várias notícias sobre a questão da gratuidade de justiça, sobre a inconstitucionalidade da reforma trabalhista com relação à gratuidade de justiça e pagamento de honorários de perito e também de honorários de sucumbência. Um outro tema que está no STF sendo julgado e que vai ser o assunto também de um outro vídeo meu, é uma outra parte da reforma trabalhista que limitou a 50 salários mínimos o valor da indenização
para empregados com relação a dano moral, assédio moral, dano estético. Ou seja, o dano extra patrimonial, com a reforma trabalhista, teve uma limitação de 50 salários. Mas o Gilmar Mendes já votou contra, já tivemos o primeiro voto contra isso, para declarar inconstitucionalidade. E a minha intuição, acho que os ministros podem declarar inconstitucionalidade disso também. Várias coisas que vieram prejudicar o trabalhador. A reforma trabalhista não gerou emprego, não ajudou ninguém, não trouxe nada que ela prometeu. A reforma trabalhista só veio para tirar direito dos empregados, prejudicar os empregados. Não serviu para mais nada. Favoreceu os empresários, favoreceu os empregadores e tirou direito dos empregados. Só isso que a reforma trabalhista fez. E foi mal feita, muito mal feita. Aliás, vários artigos dela têm a tendência de se tornar inconstitucional. Essa reforma foi feita de uma forma que vários artigos têm a tendência de ser declarados como inconstitucional. Tá? Então esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acompanhem aí os nossos novos vídeos do canal. Um beijo, um abraço do professor Merino.